nós estamos aqui entrevistando o procurador do Ministério Público de Contas, o Dr. José Mendes Neto, que está conduzindo a investigação sobre uma suposta compra irregular no valor de R$ 4 milhões pela Prefeitura de Rio Claro, com uma empresa que seria de fachada para a aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, para fornecimento na Fundação Municipal de Saúde. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse como que foi dado o início dessa investigação. Eu li a representação da Procuradoria de que vocês receberam uma denúncia, é isso mesmo? Exatamente. Recebemos uma notícia anônima em que se estranhava o fato de uma contratação de valor significativo, quase R$ 4 milhões, de equipamentos importantes no contexto do combate à pandemia, do combate ao coronavírus, ter sido contratada com uma empresa que passou a existir menos de 3 meses antes desse contrato. Uma empresa sem nenhuma tradição no fornecimento de equipamentos de proteção individual. A partir dessa notícia anônima, nós temos um núcleo de apoio técnico aqui no Ministério Público de Contas e começaram a observar essa contratação, analisar essa contratação, e se chegou a uma série de inconsistências que evidenciam que foi um ajuste fraudulento, sem dúvida nenhuma. Uhum. Eu estava lendo a representação e uma das informações diz que o termo de referência assinado para a compra foi assinado pelo chefe do gabinete do prefeito em janeiro de 2020, antes do início da pandemia no Brasil. A prefeitura aqui de Rio Claro, ela afirmou aqui a nossa reportagem que isso se tratou de um erro de digitação. Há algum tipo de indício de crime nesse contrato da prefeitura com essa empresa? A data, 23 de janeiro, ela é marcante em relação ao contrato que foi firmado apenas em 30 de abril. Entre essas datas, houve tempo mais do que suficiente para ser feita uma licitação. Quer dizer, são vários documentos de 23 de janeiro em que se alega uma situação emergencial. Além desse termo de referência, há outros documentos com a mesma data, em que se alega lá, no final do mês de janeiro, que se vivenciava uma situação emergencial, até porque já havia notícias da disseminação do coronavírus. Isso já era evidente. Então, a prefeitura externou naquela oportunidade a preocupação em comprar equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que iam lidar com atendimento aos munícipes. Agora, havendo uma situação de emergência naquela data, a contratação teria que ter sido firmada logo em seguida, poucos dias depois. Se esperou até abril para fazer a assinatura do contrato, coincidentemente, nesse meio tempo, surge a empresa que veio a ser contratada. A empresa contratada foi criada em 14 de fevereiro de 2020. Então, realmente, é uma somatória de indicações de fraudes nesse ajuste. Entre final de janeiro e 30 de abril, teriam sido viabilizadas várias licitações para a contratação desse equipamento. O senhor acredita que haveria tempo hábil, tranquilamente, para que a Prefeitura de Rio Claro fizesse um pregão de licitação para a compra desses materiais, em poucos dias? Foram comprados macacões, máscaras, óculos, aventais, equipamentos que são considerados produtos comuns, que poderiam ter sido adquiridos por pregão, porque facilmente um edital descreveria as especificações técnicas de cada um desses itens. Para te dar um exemplo, ainda no pregão, entre o edital, a publicação do edital do pregão e o recebimento das propostas, são suficientes 8 dias úteis. A lei exige 8 dias úteis de intervalo para o recebimento das propostas. Ou seja, o pregão, vários pregões poderiam ter sido realizados nesse intervalo e a prefeitura não promoveu. Agora, ainda mais assintoso
E aí a prefeitura vai ter que nos dar essa resposta, e a sociedade, por que, dentre inúmeros outros fornecedores capazes, capacitados, experientes, que poderiam ter vendido esses equipamentos para a prefeitura, por que a prefeitura foi localizar, identificar e contratar justamente uma empresa que existia há pouco mais de 3 meses, que nunca tinha feito nenhum fornecimento para nenhuma prefeitura, que estava instalada numa sala comercial, não tinha nenhuma tradição na comercialização desses equipamentos, e o mais gritante, o sócio é uma empresa individual, uma empresa unipessoal, o seu sócio ostenta condições socioeconômicas bastante modestas, evidentemente incompatíveis com o contrato desse vulto. Basta lembrar que esse cidadão, Maurício Silva Souza, trabalhou entre 2013 e 2016 registrado, e a sua remuneração era por volta do salário mínimo. Aliás, uma outra peculiaridade, alguns dias antes de assinar o contrato com a prefeitura, e consta a assinatura dele no contrato firmado com a prefeitura, ele pediu e recebeu o benefício assistencial do governo federal. Ou seja, ele se declarou perante o governo federal como necessitado, por causa dos efeitos da pandemia. No entanto, em seguida ele assina esse contrato com a prefeitura e, o mais importante, recebe a empresa o montante de R$3.956.000. Esse dinheiro saiu da prefeitura e entrou na conta bancária da empresa. E aí é que é importante que nós saibamos o destino desse dinheiro. Doutor, isso configura alguma prática do famoso laranja que popularmente é falado? As indicações, não existe uma definição técnica para o laranja, né? É um conceito usual, um conceito leigo. E seria justamente uma empresa de fachada, um laranja que... Mas aí precisamos saber se ele assinou o contrato, se não assinou o contrato, se alguém se passou por ele, se alguém utilizou o nome dele ou se ele efetivamente participou disso. Existe uma série de possibilidades que só as investigações vão poder nos revelar. E ainda tem um outro nome apontado, o do Wilson da Silva Cleto, que seria patrão desse Maurício também, né? Essa questão, inclusive, foi, de certa forma, confirmada por seus colegas da imprensa. Se divulgou ontem a versão de que Maurício Silva Souza seria empregado de Cleto. Cleto teria o nome sujo, teria usado o nome da filha para montar uma outra empresa que também não teve bom êxito, e aqui recentemente teria pedido para o empregado para usar o nome dele na constituição de uma outra empresa. E aí fica essa questão. Um empresário com nome sujo, que não foi bem sucedido nas suas atividades, que precisou usar o nome da filha, que precisa usar o nome do empregado, de que forma esse empresário teria condições de comprar 350 mil máscaras de tripla proteção, 100 mil máscaras PF2N95, macacões, óculos, e entregar esse material para a prefeitura. Porque a prefeitura só pode pagar depois de receber a mercadoria. Então, um homem que está, como está noticiando a imprensa, com o nome sujo na praça, como é que ele conseguiria crédito para contratar e comprar ou produzir todos esses equipamentos e cumprir um contrato de R$3.956.000? E aí que eu lhe digo, Lucas, que vai ser muito importante que a fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo verifique se esses materiais foram realmente entregues para a Prefeitura de Rio Claro. Se houve esse fornecimento efetivamente, qual é o funcionário público que recebeu essa mercadoria, que atestou o recebimento dessa mercadoria, e qual a qualidade desse material. Porque realmente, ao que tudo indica, esse empresário não teria condições econômicas, não teria estrutura econômica para comprar ou produzir e fornecer, entregando esse equipamento para a prefeitura.
E há também, doutor, indícios de um superfaturamento ou de alguns preços mais elevados do que é praticado normalmente no mercado. Lucas, também, o levantamento do núcleo de apoio técnico aqui do MPC, pegando os dois itens de maior volume financeiro, porque são as quantidades mais elevadas, justamente a máscara de tripla proteção e a PF2N95. Nesses dois itens, verificou-se sobrepreço a partir de um parâmetro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vem monitorando todas as contratações realizadas no contexto da pandemia e tem um banco de dados sobre os preços usuais para esses produtos. No entanto, a nossa investigação apurou um expressivo sobrepreço nesses dois itens. Isso com as oscilações de mercado, sem dúvida nenhuma, mas que vão ser identificados, tem indicações de um outro prejuízo para os cofres municipais. Doutor, a prefeitura ela teria condições, por exemplo, tanto a de Rio Claro quanto de outro município aqui do país, as prefeituras elas têm condições de averiguar se uma empresa que está sendo contratada, se ela apresenta condições reais de firmar um contrato como esse? Evidentemente que sim, evidentemente que sim. E aqui eu quero ressaltar uma outra grave irregularidade nesse procedimento da Prefeitura de Rio Claro. Existe uma pesquisa de preços, que eu até chamei de uma simulação de pesquisa de preços. Nessa pesquisa de preços foram consultadas 4 empresas. Uma delas tinha sido suspensa no cadastro de pessoas jurídicas, do CNPJ, em 2013. Ou seja, ela não opera desde 2013 e qualquer pessoa que acessar o cadastro fica sabendo disso. A outra empresa estava inapta desde 2018. Então, basta acessar o cadastro do CNPJ, digitar o número de inscrição nesse cadastro da empresa, para se verificar que ela está inapta desde 2018. Então, o mínimo de levantamento sobre o passado da empresa é suficiente para identificar a capacidade ou não do fornecimento. Por exemplo, no caso da contratada, a inscrição no CNPJ da Maurício Silva Souza ME já revela que ela foi constituída no dia 14 de fevereiro de 2020. Então, basta olhar o cadastro para se saber no site da Receita Federal de que essa empresa não tinha nenhuma tradição no fornecimento de equipamentos, além de outras exigências que o poder público sempre pode fazer. Para concluir a sua pergunta, o poder público pode exigir atestados de fornecimentos anteriores das empresas junto a outras prefeituras ou junto a outros contratantes particulares, em que comprovem experiências anteriores bem-sucedidas no fornecimento. E, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura de Rio Claro sabe disso. Tem todas as condições de avaliar e a administração pública sabe disso, com certeza. Porque isso é usual em qualquer licitação. Doutor, tanto o prefeito quanto o secretário de Finanças que emitiu o pagamento dessa empresa, quanto o diretor do Departamento de Compras da Prefeitura, quanto as servidoras envolvidas na cotação dessas empresas, todas essas pessoas, elas podem ser passíveis de alguma penalidade? Lucas, aqui é uma questão que tem que ficar muito clara e muito detalhada. O servidor público que age de má fé, sabendo de que está participando de um ilícito, esse tem responsabilidade criminal, ok? Aquele servidor que apenas está cumprindo ordens, que está agindo de boa fé, acreditando nas informações que recebe, esse está cumprindo o seu dever de acordo com a hierarquia. Então, aqui não haveria responsabilização. Quem responde por uma situação dessa é aquele servidor que age dolosamente, intencionalmente, sabendo da fraude, e, eventualmente, na esfera da responsabilização civil, aquele que age com culpa, com desídia, com
com imprudência, com negligência, e não toma os cuidados necessários. Mas aqui não é uma responsabilização criminal. Uhum. Só para completar, nós já encaminhamos ontem para a Promotoria de Justiça de Rio Claro, tanto a nossa representação, quanto o relatório de investigação do Núcleo de Apuração do Ministério Público de Contas, para que seja iniciada a persecução criminal e, eventualmente, uma ação de improbidade pelos mesmos fatos. Tem algum prazo que a Prefeitura tem que cumprir para responder à promotoria aqui do município, para que essa investigação dê prosseguimento e uma eventual penalidade, Lucas, alguma coisa aconteça? Eu não posso dizer sobre o procedimento da Promotoria de Justiça. O promotor de justiça, sem dúvida nenhuma, vai agir da forma mais zelosa na solução dessas questões. Uhum. Doutor, para uma última pergunta, na sua opinião, né, como investigador desse caso, há alguma hipótese sobre como a Prefeitura chegou a essa empresa? Lucas, a única explicação plausível, ao meu ver, é realmente um servidor público que traiu o seu dever funcional. Não vejo outra forma de se chegar a essa contratação sem que tenha havido violação de dever funcional por algum servidor público ou alguns servidores públicos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.